agora uma edição especial do Estúdio News. Depois da exibição do programa Coletiva, gravado no dia 28 de dezembro de 2011, um dia antes da greve da Polícia Militar e dos Bombeiros, o governador Cid Gomes é o nosso convidado para um complemento ao vivo da longa entrevista que acabamos de exibir. Esta é a primeira entrevista do governador desde o início da greve, que marcou o começo de 2012 e entrou para a história de Fortaleza. É isso, boa noite, governador, obrigado pela presença. Boa noite. Boa noite, quem está aqui conosco também é o colunista de política do Jornal Povo, Érico Firmo. Boa noite, Érico. Boa noite, Ciro. Bom, e lembrando que você de casa pode participar conosco do programa através do telefone 3366-3770 e também do Twitter, o @TVOPovo. Bom, governador, para iniciar nosso papo, uma pergunta que muitas pessoas gostariam de fazer logo de início ao senhor. Por que esse silêncio logo após essa paralisação da Polícia Militar e dos bombeiros? Foi uma espécie de dar um tempo para baixar a poeira, digamos assim? Olha, isso é uma coisa extremamente delicada, né? E eu acho que tem certas ocasiões que a gente contribui mais tomando as atitudes que tem que tomar, mas em silêncio, né? Foi essa a postura que eu resolvi adotar. Durante todo o período, a greve ela aconteceu na antevéspera do Réveillon e o movimento tinha como objetivo impedir ou deixar que a cidade ficasse insegura para a realização de uma série de eventos que estavam programados para a noite do Réveillon. Então, quando eu pessoalmente soube do movimento, na madrugada da quinta para a sexta, eu logo de manhã cedo me comuniquei com o ministro da Justiça, pedi a ele a presença aqui da Força Nacional de Segurança, me comuniquei com o ministro da Defesa, com a ministra da Casa Civil e com o chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, pedindo também às Forças Armadas, em função da necessidade de que a gente oferecesse segurança à população no Réveillon. O Estado foi prontamente atendido, nós conseguimos realizar, a presidenta Dilma assinou às 6 horas da noite da sexta-feira um ato em que oficializava a vinda do Exército para cá. Esse ato foi publicado numa edição extra do Diário Oficial, circulou a partir das 8 horas da noite. E o fato é que nós conseguimos, com o contingente da Polícia Militar que não se ausentou do trabalho, com principalmente o Batalhão de Choque, com a Força Nacional de Segurança e com o Exército, nós conseguimos fazer os eventos, tanto aqui na praia como os eventos nos bairros. Na segunda-feira, acho que as coisas aconteceram mais ou menos dentro da tranquilidade mesmo em greve. Na terça-feira, houve muito mais do que atos de violência, né? A gente, se for olhar as estatísticas, durante todo o período não há grandes alterações, né? Muito mais do que atos de violência, de fato, aconteceu foi boataria. É natural das pessoas, e não é à toa que a gente tem tanto filme de terror, tanto filme de pânico, as pessoas têm uma propensão natural ao medo, né? Se você tem uma retaguarda para isso, ou tem um motivo para isso, no caso, quem deve oferecer segurança não estava trabalhando, né? As pessoas já tendem a aceitar a notícia de violência, enfim. E foi isso que aconteceu basicamente na terça-feira. Muito mais do que violência em si, houve boatos, né? Os boatos circulavam muito rápido. Nesse dia eu fiquei de 8 horas da manhã até 1 hora da manhã, da quarta-feira, no meu gabinete. E as portas estavam abertas lá, muita gente veio se solidarizar e não foram poucas as vezes em que uma pessoa no meu gabinete, e eu posso dar aqui exemplos, citando o nome, por exemplo, o Inácio Arruda, o senador Inácio Arruda, estava no meu gabinete quando a sua filha ligou. A filha dele ligou porque estava no Hospital São Mateus, porque um amiguinho
uma amiguinha dela que estava no Cumbuco, teve um acidente no quadriciclo, ela estava com a amiga na Hospital São Mateus e ligou para o pai dizendo que tinha acabado de dar entrada lá 3 pessoas que foram baleadas num arrastão na Avenida 13 de Maio. Ele me falou isso, eu pedi que checassem na 13 de Maio alguma ocorrência e pedi que ligasse para o Hospital São Mateus para ver as pessoas e tal, e tentar falar com as pessoas ou com algum parente das pessoas que tinham dado entrada lá. Não aconteceu nenhuma coisa nem outra. Nem houve nada na 13 de Maio, nem ninguém deu entrada baleado no Hospital São Mateus naquela terça-feira. Vou citar outro exemplo. O Mauro Filho também esteve lá comigo boa parte do dia e a mulher dele ligou dizendo: ó, meu filho, eu tenho notícia aqui que está acontecendo um arrastão na Monsenhor Tabosa. Por coincidência, né, nós temos lá, o Estado tem lá, tem várias ruas, no começo da Monsenhor Tabosa, bem no começo, para você ver a Monsenhor Tabosa inteira, tem uma câmera e na hora que ele falou, eu coloquei a câmera lá na televisão do gabinete e a gente via tudo tranquilo na Monsenhor Tabosa. Então aconteceu muito isso. Né? Qualquer fato real foi superestimado, a violência tem todo dia, né? E muita invenção, muito terrorismo. Então, mas a população não passou um dia inteiro tendo medo. Eu sei disso. É absurdo. Só tem dados estatísticos que a estatística se manteve equilibrada. Não houve alteração. Agora, nesse contexto de uma crise de comunicação... Mas o que aconteceu de fato é que o contingente da Força Nacional de Segurança e do Exército foi insuficiente. Você vê, por exemplo, aqui em Fortaleza, quando eu assumi o governo, né, isso é uma coisa até que registrou-se lá durante o dia. Quando eu assumi o governo, tinham 39 viaturas rodando aqui na região metropolitana. Foi essa a herança que eu recebi em matéria de segurança aqui na região metropolitana. Nós fomos ampliando, implantamos o Ronda, implantamos uma série de outros serviços e estávamos, antes do episódio, estávamos com 251 viaturas rodando. Né? No pico, nesse dia, terça-feira, né, nós estávamos com 42 viaturas rodando. Mais ainda do que há 5 anos atrás. Mas as pessoas não viam. Né? Como a gente tinha normalmente 250, as pessoas viam. Né? Naquele dia, 42 era menos de 1/5 do que as pessoas são acostumadas a ver. E o Exército, infelizmente, não conseguiu se mobilizar. Nós disponibilizamos para o Exército 156 viaturas, que coincidentemente nós tínhamos adquirido para entregar na terça-feira, estava lá agendado para entregar na terça-feira aos municípios. Qual foi o contingente exigido, digamos, solicitado? Não, o dado que eu passei era o dado que a gente tinha aqui, né? Essa coisa você está pedindo, você não pode exigir a quantidade. A Força Nacional se comprometeu com 300 pessoas e, por Réveillon razoável, tanto é que deu para fazer. Mas na hora que eles trabalharam na noite inteira do Réveillon, já no domingo eles descansaram, né? Porque ninguém trabalha 24, 48 horas, 72 horas seguidas. E o Exército veio chegando aos poucos. Foi chegando aos poucos, veio um destacamento do Piauí, depois veio um destacamento de São Luís, depois eles estavam mobilizando Petrolina, estavam mobilizando Recife, chegamos até a falar com a Marinha para fuzileiros navais de Natal virem para cá também, mas tudo isso demandou tempo. E o Exército, as Forças Armadas, eles são treinados não é para fazer patrulhamento de rua, o treinamento deles é para outra coisa. Até que isso engrenasse, tinha um problema, tinha os carros, mas não tinha comunicação. Enfim, não sei até que ponto é boato ou não, mas também circulou nas redes sociais a informação de que o secretário de Segurança Pública poderia cair quando dessa crise que se instalou na polícia com a greve. Não. Nunca passou pela sua cabeça isso? Nunca cogitei. Eu acho que ninguém individualmente tem culpa disso. Né? Isso, se a gente for ver, isso é um movimento que tem características nacionais. Já aconteceram movimentos como esse. No Pará, no Maranhão, no Piauí, na Paraíba, em Pernambuco, em maior ou menor escala, na Bahia, em Tocantins, no Acre, em Rondônia. Né? Então, isso é um movimento nacional. A gente
vê as informações, tem uma pessoa da Bahia que se desloca para os estados, uma liderança daqui do Ceará passou uma semana lá na greve do Maranhão. Então, o senhor pode ter a possibilidade, governador, de ordenar, assim, dar algum tipo de comando para que o Exército fosse até o quartel lá onde o pessoal estava amotinado? Olha, eu ao longo de todo o episódio, né, tinha-se 3 preocupações, vamos dizer, 3 frentes, né? A primeira frente, manter canais de diálogo. Então, nessa terça-feira, lembrando aqui do dia, talvez seja o dia mais longo da minha vida, de tensão e tal, eu conversei com o arcebispo de Fortaleza, conversei com o Dom Zé Antônio, conversei com a Procuradora-Geral de Justiça, ex agora, né, doutora Socorro França, e conversei com o presidente da... Não, OAB não. Presidente da FCDL e da CDL. Então, nessa preocupação de manter canais de negociação. O comandante da polícia teve uma audiência no Ministério Público, o próprio secretário conversou, né? Enfim. A outra preocupação era a principal preocupação, que era assegurar a população segurança, né? Para isso, todo esse esforço de mobilização das forças nacionais, do Exército, das Forças Armadas como um todo, né? E a terceira preocupação era a gente trabalhar a comunicação, que foi aí acho que a nossa grande falha, né, foi nessa área de comunicação. Eu queria aproveitar sobre a comunicação exatamente. Porque essa coisa de segurança, você tem duas coisas que são assim muito claramente apartáveis, separáveis. Você tem a segurança de fato e a sensação de segurança, né? A sensação de segurança, que é algo fundamental. Naquele dia, a sensação de segurança foi a zero. Pois é, não faltou uma resposta de comunicação justamente nessa boataria que se propagava nas redes sociais? O senhor, ou o secretário... Olha, muito bem, mas o que é que se iria falar? Né? O que é que se iria falar? Que a gente estava mobilizando mais gente do Exército? O que é que você ia falar? A gente estava nesse esforço, mas todo o esforço revelou insuficiente. Vocês tinham estatísticas das ocorrências? Sim, mas isso foi dito. Na verdade, isso foi colocado. Muito foi cobrado. Eu queria fazer uma pausa. Agora, o boato, hein? Não, muito foi cobrado a presença do senhor, dar uma palavra. Inclusive a participação aqui dos telespectadores através do Twitter, eu só poderia ir para público e dizer que a população tem segurança se eu estivesse seguro realmente de que teria segurança para a população. E eu não estava seguro. Eu não estava seguro por esses fatos que eu estou falando. Nós disponibilizamos ao Exército 159 viaturas. Com muito esforço, eles colocaram para rodar 40. Mas quem sinalizou a possibilidade de acordo foi o capitão Wagner, por exemplo, que foi a primeira pessoa que deu entrevista dizendo, olha, está tendo negociação. Isso, o governo não deixou de ter gente do governo dialogando em nenhum momento. Certo? Não deixou. Mas eu falei tudo isso porque você chegou a cogitar ou perguntou se existiu essa possibilidade. Eles colocaram crianças e mulheres no meio, né? E a notícia que a gente tinha é que tinha muita gente armada lá. Então, você se vê diante de um dilema. O que é que você faz? Porque greve de policial é uma coisa flagrantemente inconstitucional. O que é que você faz? Você vai e se não tivesse mulher e criança, governador? Mesmo a Polícia Armada numa greve inconstitucional? Claro, qualquer confronto é uma coisa perigosa e que pode deixar sequelas, né? Nós já tivemos aqui no Ceará, no passado, um movimento como esse. O comandante da Polícia Militar, no passado, levou um tiro. Felizmente foi um tiro que não deixou sequelas graves. 97. Né? Hein? 1997. Eu nem me lembro o ano, mas aconteceu já isso. Então, você ir para o confronto é uma alternativa, né? É uma alternativa, mas é a alternativa para ser usada em último caso. Governador, gostaria de fazer uma pausa agora. Nós temos uma matéria de uma série sobre vida de PM que estamos exibindo durante essa semana aqui no Estúdio News. Na segunda reportagem da série Vida de PM, vamos conhecer alguns dos problemas existentes na corporação. A pressão e o constante estresse gerado tanto pelo dia a dia quanto pela relação com os superiores
que muitas vezes trazem consequências negativas para a vida dos policiais. Alguns têm problemas familiares e vícios químicos. Especialistas apontam a desmilitarização como possível alternativa para parte dos problemas de hierarquia. Final de 2011, começo de 2012. A categoria que deve respeitar a hierarquia e proteger pessoas e patrimônio para no Ceará. O movimento se encerra na hora que o governador negociar. Paralisação não prevista no Estatuto e nem na Constituição Federal. Com relação aos servidores militares, no caso das Forças Armadas e também das polícias militares e bombeiros militar, há uma proibição absolutamente expressa e indiscutível na Constituição. Enquanto policiais, bombeiros e governo negociavam, a população ficava amedrontada com ações reais e boatos de violência urbana. A negociação fez o movimento acabar, mas as consequências dessa quebra na rotina da PM já eram sentidas. Apareceram fatos, problemas até então desconhecidos ou escondidos. Os dias de fala, reclamação tiveram efeito depois de anos de, segundo os policiais, silêncio diante dos superiores. Militares não podem ser insubordinados, devem obedecer ordens e algumas delas, segundo policiais, acabam causando revolta, que é sentida pela população. O tratamento que a gente recebe é um tratamento que às vezes nos coloca numa posição já de estresse, independente das ruas, né? Eu digo internamente. E é difícil você não deixar transparecer isso na rua. A condição do policial, né? A falta de cidadania, a negação dos direitos, né? Uma baixa qualidade de vida, uma cadeia de comando e obediência, onde os policiais são tratados de uma maneira muito humilhante. Dentro da polícia, a mentalidade autoritária é muito forte. Em 2003, no primeiro mandato, o então deputado estadual pelo PCdoB, Chico Lopes, elaborou um projeto de indicação da Lei do Assédio Moral. O projeto foi barrado pelo Estado, que alegou altos custos que não cabiam no orçamento do governo. Em novembro do ano passado, o próprio governador Cid Gomes enviou para a Assembleia Legislativa uma mensagem com um texto praticamente idêntico ao que havia sido criado pelo deputado Chico Lopes. A mensagem foi aprovada e agora existe uma lei que protege o servidor público estadual contra o assédio moral. A lei prevê advertências, multas e demissões e prevê também a criação de uma comissão de prevenção e combate ao assédio moral. Mais uma categoria que tem como chefe maior o governador Cid Gomes e que reclama muito de casos de assédio moral não está contemplada pela lei: a Polícia Militar. A polícia é a força auxiliar das Forças Armadas, mas elas são militares, portanto, a associação não tem poder e tem um sindicato e eles não poderá ser beneficiado pela questão da lei de assédio moral. Por quê? Porque se baseia no princípio de hierarquia e disciplina. O professor e pesquisador Leonardo Sá aponta outros problemas que se apresentam como fatores para abordagens agressivas, excessos e desgastes entre policiais, governo e sociedade. Muitos policiais se separam, perdem o contato com a família, justamente porque não tem oportunidade de ter folga, né? As escalas, elas são escalas que não estão definidas, então isso acaba levando a todo um processo de ausência de convivência por parte do policial, não consegue educar os filhos. Muitos policiais acabam se tornando dependentes químicos, né? Apesar de não divulgar o número de policiais que são acompanhados por conta de problemas com bebidas e drogas, a Polícia Militar pretende aumentar a capacidade do Centro Biopsicossocial para suprir uma demanda de tratamentos na capital e no interior. Em Fortaleza, os PMs que precisam procuram ou são encaminhados ao centro e passam por vários tipos de tratamento em grupos diversos. Tem o grupo Recomeçar, uma mudança de vida, que contempla militares usuários de algum tipo de substância psicoativa. Acontece semanalmente, de 9 às 11 aqui na sede do Centro Biopsicossocial. O grupo terapêutico Resgate da Autoestima, na busca da cura interior, contempla
os militares e familiares. Essa dinâmica de trabalho, vista como antiquada e prejudicial, só poderia ser modificada se fosse alterada a própria legislação, mudanças no regime. Aí entraria a agora mais conhecida desmilitarização. Se a gente pensa a polícia como um serviço público, a polícia como um serviço público de cidadania, né, não contra a sociedade a favor do Estado, mas a favor da segurança cidadã, aí a gente muda a nossa mentalidade. Essa última greve que teve no Ceará mostrou para o resto do país que não temos condições mais de ter polícias militares. A formação deve ser outra. A liderança tem que se dar pela competência do servidor público e a sua formação constante para lutar com os problemas da sociedade e não com os problemas da segurança externa, que é o caso das Forças Armadas. Amanhã, na terceira reportagem da série, você vai ver que, apesar dos problemas, muitos policiais querem continuar na corporação e tem a polícia como referência e também como a própria história de vida. Então, governador, o senhor já pensou em discutir aqui no nosso estado a desmilitarização da PM, mesmo com todas as mudanças que isso poderia trazer? Olha, sinceramente, eu nunca pensei nisso, né? Nunca pensei nisso e, pelo visto, não sou só eu que nunca pensou, porque todos os 27 estados brasileiros têm, o único que tem alguma coisa diferente de polícia militar é o Rio Grande do Sul, que tem brigada militar, mas é a mesmíssima coisa, só muda o nome. Certo? Então, eu desconheço qualquer experiência no mundo de desmilitarização, né? Desconheço no mundo se tem alguma experiência nesse sentido. Você tem, são duas polícias, você tem a polícia militar e você tem a polícia civil, com papéis que também tem problemas, né? Com papéis absolutamente distintos. Papéis são absolutamente distintos. A polícia militar é uma polícia ostensiva, é uma polícia de prevenção, é uma polícia para estar nas ruas e evitar que os crimes aconteçam. A polícia civil ou polícia judiciária tem um papel investigativo. O que há em alguns lugares, inclusive nos Estados Unidos, é que as duas são juntas, mas você tem as duas coisas. Você tem a polícia militar e tem a polícia civil, as duas sob a mesma hierarquia, o mesmo chefe. Né? Então, é o que eu conheço diferente. A hierarquia dentro da Polícia Militar foi abalada com essa greve da PM? Em que medida? Isso já houve em outros casos, em outros estados e aqui no estado do Ceará já houve no passado. É claro que isso deixa sequelas. Mas creio que o tempo será capaz de cicatrizar. Mas alguma estratégia, alguma orientação e disciplina para lidar com isso da melhor maneira? Ao longo de todo o período, né, eu inclusive conversei com autoridades federais, não vou citar nomes aqui, eu acho que é importante que o Brasil pense essa questão. Né? Você não pode achar que isso é um problema do Ceará, que foi um problema do Maranhão, que foi um problema de Tocantins, foi um problema de Pernambuco, foi um problema da Bahia, foi um problema do Acre, foi um problema de Rondônia. O Brasil, como um todo, tem que pensar essa questão. Né? É fundamental que haja uma reflexão sobre o que está acontecendo no Brasil. Agora, repito, não conheço experiências fora desse padrão, que é polícia militar, e como polícia preventiva, e eu conheço muitas experiências no mundo, né, e em todos há uma polícia militar. Na polícia militar, conceito de hierarquia e disciplina são fundamentais para que a coisa realmente funcione. Governador, o senhor falou há pouco que essa paralisação da polícia era uma paralisação nacional. Não, eu disse que o movimento tem características nacionais. Sim, e disse os estados em que já aconteceu. O senhor reconhece que diante disso o governo se preparou pouco ou até menosprezou o poder de mobilização dos policiais locais? Isso não poderia ter sido evitado de alguma maneira, governador? Bom, já houve outros momentos. Eu lembro bem, em 2010, havia um movimento e na época nós conseguimos nos antecipar e foram feitas algumas alterações em escala. Por exemplo, o professor aí da universidade, ele acho que desconhece
que há de fato uma escala. O servidor o policial do Ronda, o policial do 5º BPM, do 6º BPM, aqui na região metropolitana, como regra, né, isso pode ter um problema num município ou outro, que às vezes você tem distritos que o policial vai ter que ir para o distrito, e é um deslocamento de Sobral, por exemplo, tem um distrito que fica a 70 quilômetros. Não dá para ele ir e voltar todo dia. Então ele vai e fica lá 2, 3 dias, e depois há uma alteração, né? Mas há uma escala. A pessoa trabalha 4 dias e folga 1. As trocas de comando. Trabalha mais 4, folga outro e tem mais um dia para treinamento, né? Então há uma escala muito bem definida. A pessoa trabalha 8 horas por dia, como qualquer trabalhador, né? Agora conquistaram o direito de 40 horas semanais. É menos do que um trabalhador da iniciativa privada, que trabalha 44 horas. Qual foi a razão das trocas de comando? Policiamento da capital, Ronda, interior? Teve... O meu estilo de governar é o seguinte: eu escolho o secretário e o secretário escolhe os seus auxiliares. E, no caso, o comandante da polícia deve ter liberdade para escolher os seus comandados, né? Então, foi uma decisão do Westlake. Foi uma decisão do comandante da polícia. É essa a premissa do meu governo. Eu escolho o secretário escolhe o comandante da polícia. O comandante da polícia é quem escolhe os seus auxiliares. O Ivo chegou a dar uma entrevista, ele relatou que uma noite ele foi dormir com a informação de que a Assembleia estava vazia. Foi. E no outro dia estava o batalhão tomado. Foi fato. Houve uma falha de informação aí, de inteligência? Olha, vocês identificaram onde é que... Uma coisa nem outra, quer dizer, aconteceu as duas coisas numa noite só, né? Vocês devem ter coberto o movimento. A Assembleia começou, o movimento começou 5 horas da tarde, atrasou porque o quórum era baixo, né? 7 horas da noite eles fizeram, a notícia que eu tenho era de que tinham 500 pessoas nesse movimento, lá naquele ginásio da Parangaba. Dessas 500 pessoas, 150 eram policiais, o resto eram crianças e mulheres, né? E foi essa, e eles deliberaram lá a greve, a paralisação, e convocaram as viaturas para irem para lá, o ginásio da Parangaba. Não foi nenhuma viatura para lá. Na noite já, depois de 11 horas da noite, eles se dirigiram, ou 10 horas da noite, eles se dirigiram lá para a 6ª companhia do 5º BPM. Gostaria agora de contemplar aqui os nossos telespectadores. Já impediram a saída da turma que estava fazendo a mudança de horário do Ronda, e na sequência, infelizmente, começou a ter... o movimento cresceu. Governador, a gente tem aqui uma lista grande de perguntas de telespectadores que estão sendo feitas através do Twitter, no @TV O Povo. Leila Feitosa pergunta se a segurança pública é algo que deve ser tratado com respeito e dedicação, assim como a saúde e a educação. Perguntam se o senhor vai cumprir o que foi acordado com a Polícia Militar, com o Corpo de Bombeiros, e se o senhor tem medo de uma nova greve. Uma paralisação nessa área é sempre indesejável, tá certo? É sempre indesejável para quem está no governo, mas principalmente para a população. O Tiago Fernandes, ele pergunta se o senhor não acha perigoso ter aberto um precedente desse porte ao conceder anistia aos PMs e depois aos policiais civis. Infelizmente, essa tem sido a regra no Brasil inteiro. Quem não fez já diretamente, o Congresso Nacional fez. No ano passado, por exemplo, o Congresso Nacional aprovou anistia para todas as pessoas que tinham sido punidas ou estavam processadas por paralisações. Por isso é que eu digo que essa questão tem que ser discutida a nível nacional. Bom, governador, aqui, Tarciano da Costa, ele pergunta se o senhor guarda alguma mágoa dos militares, bombeiros, civis e também a polícia. Guardar mágoa... Bom, eu digo o seguinte, eu tenho o dever de governar, eu tenho o dever de zelar pela segurança da população. E de nada vai adiantar qualquer sentimento pessoal meu. Então eu me comprometo com, como é que chama? É o Tarciano da Costa. No dia que eu for fazer as minhas memórias, eu vou dizer a expressão mais sincera do que passou pelo meu coração. Perfeito. O Freitas Filho, ele pergunta se o senhor considerou que em algum momento essa paralisação iria recuar, digamos, uma queda de braço.
Não, eu considerei em algum momento a gente ter um contingente que fosse capaz de substituir as pessoas que estavam paradas. O Roberto de Maracanaú perguntou por telefone, gostaria de saber como é que está o andamento das alianças para a sucessão aqui em 2012. Isso já tem algum nome para a política de Maracanaú? Só assuntos de Maracanaú? Sim. Maracanaú é uma cidade que eu, pessoalmente, tenho um grande carinho. Sempre fui muito bem recebido em Maracanaú. Mais pela cidade que pelo prefeito, né? Sim, estou falando do povo. Estou falando do povo. Das pessoas de Maracanaú que sempre tiveram comigo o maior carinho. Todas as vezes que eu fui lá, fui muito bem recebido. E sempre que disputei a eleição, tive lá votações assim consagradoras, o que me deixa eternamente devedor do povo de Maracanaú. Então, eu quero participar ativamente. Eu tenho acho que eu já falei isso até aqui uma vez, tem um trechozinho daquele livro Pequeno Príncipe, né, que diz assim: você é responsável por aquilo que você cativa. Então, eu me sinto responsável pelo povo de Maracanaú. E tem um nome? E quero participar. Nós temos 2 bons nomes lá, é importante que a gente faça uma aliança, né? Eu tenho defendido isso lá, que a gente faça uma aliança. Nós temos 2 nomes muito bons, né? Nós temos o ex-prefeito Júlio César, que... enfim, o ex-prefeito Júlio César é conhecido lá, e ex-deputado estadual, e temos o deputado federal Edson Silva, que foi candidato já a prefeito de Fortaleza e transferiu, há algum tempo atrás, o seu domicílio lá para Maracanaú e analisa a possibilidade de ser candidato. Eu tenho recomendado aos 2 serenidade, né? Os 2 trabalhem e próximo ali, em maio, a gente faz uma pesquisa, vê o nome que está melhor e vamos juntos ganhar a eleição, se Deus quiser. E Fortaleza, governador, o senhor PT apresentou uma lista de 5 nomes: Arthur Bruno, Elmano de Freitas, Guilherme Sampaio, Acrísio Sena e Camilo Santana. Algum deles... Está valendo essa lista? Não sei. Eu não sei se está valendo ainda não. É a lista oficial que saiu ontem na reunião da executiva do PT. Qual é o nome para o senhor dessa lista, governador? Eu não fui ainda comunicado de nada oficialmente, né, em relação à decisão, ao que pensa o Partido dos Trabalhadores sobre essa eleição. E eu tenho, no entanto, como é do meu costume, como é do meu hábito, já antecipadamente, já 2, 3, talvez 1 ano atrás, eu disse que desejo preservar, e o que estiver ao meu alcance para que a gente preserve a aliança aqui em Fortaleza, eu farei, né? Agora, para isso é fundamental que o nome seja um nome que, na ordem cronológica do tempo, primeiro, consiga fazer uma aliança partidária a mais ampla possível, portanto, que seja um nome do agrado do PMDB, que seja um nome do agrado do PCdoB, que seja um nome do agrado do